Oi, pessoal! Hoje vai ser um vídeo do tipo escolha um cristal, né? Escolha uma carta. E serão mensagens dos seus mentores ou o seu eu superior, ou enfim, a sua consciência expandida. Então, o que essa consciência maior, quem te guia nessa estrada, tem para falar para você? Eu vou começar com os cristais aqui. Então, primeiro é esse daqui, que eu não sei exatamente qual que é, se é uma ágata, eu acho que não, mas quem souber o nome, comenta aqui, que eu esqueci. Esse é um. Aqui é uma apatita, se eu não me engano. Esse também eu nunca sei qual que é o nome, mas não é um quartzo. A pirita e o epídoto. Então, vou começar. Então, o que os seus mentores têm para falar para você? Bom, vamos ver aqui, grupo um. Grupo um. Uau, ok. Tem muito a ver com a cor desse cristal, né? Que tem ali a presença forte do segundo chakra, que é justamente esse daqui que saiu. Então, para vocês, eu vejo que é um período ali de muita limpeza da sua energia sexual. Então, assim, talvez até um período que tem pouca atividade nesse sentido e não por uma questão de tabu nem nada, mas uma ideia de que as coisas elas estão entrando numa frequência maior, então de você começar a escolher melhor as parcerias que você faz, com quem você compartilha a sua energia, mesmo a sua troca física, né? Também é um momento muito bom para usar mais da empatia. Então, sem dúvida, é um momento de ser receptivo, e enquanto você acaba utilizando dessa abertura para as pessoas, ou abertura para a energia das outras pessoas que realmente precisam de você, mas não no sentido de só ficar sugando a sua energia, mas sim de estar receptivo
para aceitar algumas pessoas como elas são e entregar esse lado mais de cuidados, né, de um certo apoio para as pessoas. Então, uma energia um pouco mais de passividade, uma energia de um momento de não entrar em brigas. É um momento mesmo. Aqui pode ser para alguns de vocês, realmente vocês vão precisar, assim, liberar muito aquela ideia de maternidade, mesmo que vocês sejam, por exemplo, pais, vai ser o momento de trabalhar a ideia da maternidade, então de lidar com algum ser que vocês vão precisar tomar conta, e aqui as mensagens elas são justamente para que deixe de lado um pouco o envolvimento físico, mesmo com relação à sexualidade, num sentido de benefício próprio, ou seja, num sentido de puro prazer, para realmente receber aqui a chegada de uma criação, ou existe a ideia aqui de compartilhar mesmo, né? Então, eu vejo que tem algo parado e que ainda não é que não é para isso acontecer, mas tem a jornada tântrica aqui com o 8 de ouros também. Então é como se essa busca ou essa questão de uma coisa que vai transcender energias, de um relacionamento que vai ser super intenso, por enquanto é como se essas energias não fossem necessárias, porque você vai ter que receber alguém na sua casa ou alguém vai ter que receber, cuidar de alguém. Então, existe muito aqui amor, muita felicidade em si, capacidade criativa, mas é o desenvolvimento do lado emocional que é mais forte e um pouco aqui a necessidade de esperar um pouco essa jornada tântrica. Então, tem o divino feminino, tem o segundo chakra aqui, mas por enquanto é a ideia de estar aberto para alguns apoios que você vai precisar dar para outras pessoas, em vez de ir mais de uma maneira mais solitária na busca de um autoconhecimento, através mesmo de práticas com o corpo. Então, talvez vocês tenham que parar alguma atividade aí para cuidar mais de uma outra pessoa. É, tem a ideia mesmo de ter a paciência é algo muito necessária aqui e talvez durante um tempo tenha sido mais difícil de atingir. Então, pode ser que você já não tenha paciência com relacionamentos ou existe algo assim, poxa, eu investi tanto tempo em uma pessoa e nunca deu resultado, eu acho que eu vou simplesmente parar de me abrir para todo mundo. E o jogo ele tá falando que não é para você se fechar. Na verdade, você é uma pessoa que tem muito amor, é uma sensibilidade muito alta, que muito incrível. Mas talvez você tenha tido até que. Talvez você tenha recebido umas pessoas mais complicadas na sua vida, principalmente com relação ao amor mesmo, porque você precisava ser um apoio para outras pessoas. Então, essa energia aqui é de muita felicidade, de muita também atingir prosperidade, dando consultas para as pessoas, ganhar dinheiro aqui, escutando as pessoas. Então, esse lado ele precisava ser mais desenvolvido, por isso que essa questão aqui de relacionamento e até mesmo satisfação física deixa um pouco a desejar, porque não era o foco da sua vida. Então, o que eu estou escutando é assim, vale a pena ter paciência. Eu sei que às vezes a gente simplesmente quer abandonar o barco, mas talvez vocês estejam olhando para a direção errada, né? E nesse momento é um momento realmente de muita união com as pessoas em linhas gerais, mesmo que não seja só com relação ao amor passional, mas de realmente fazer as conexões certas nas amizades, é algo que eu vejo bem forte aqui, mesmo se você tem um irmão mais novo ou tem uma pessoa que precisa da sua orientação, existe aqui uma recompensa enorme pela sua entrega de tempo, de carinho. Sem dúvida você está numa fase que as pessoas vão reconhecer muito
cada palavra, cada momento que você escuta, enfim, cada compartilhar. Então, não precisa ter muita impaciência com relação ao amor, porque vai ser muito recompensado. Eu vejo felicidade aqui em linhas gerais. Eu também vejo alguém voltando, então a ideia de que alguém que tem também muita inteligência emocional, como vocês, né? É uma energia que pode ser alguém que tenha Giesta forte no mapa, ou forte escorpião sagitário, para quem não é muito da astrologia védica. E vocês também têm o elemento água forte no mapa de vocês, terra também, ou vocês estão numa fase muito boa de entender como essas energias acontecem. Tem até uma certa mistura aqui de água com fogo, então vocês podem ter ali alguns planetas em Maga, Leão, Câncer. E eu vejo uma pessoa voltando, alguém que te observa. Na verdade, assim, alguém que já saiu da sua vida, mas que nunca deixou de te observar. Uma pessoa que é workaholic, que tem um senso estético muito bom, mas que às vezes é uma pessoa mais possessiva, mais controladora, acaba sendo ali. Essa pessoa ela sabe utilizar os momentos certos, sabe falar as coisas certas, fala pouco e quando fala é alguma coisa que traz impacto. É uma pessoa que está te observando, inclusive viver uma fase mais próspera, uma fase mais feliz. Eu não acho que vocês tenham mais esperança com relação a essa pessoa, mas é uma pessoa que fica sempre observando. Realmente, eu acredito que vocês entenderam a felicidade, ela tá entrando num nível mais interno para vocês. Então, o que eu vejo é que vocês estão mais reclusos, que antes talvez vocês fossem até mais voltados para o exterior, um pouco para, de repente, vocês estavam mais presentes entre os amigos, redes sociais e eventos, e agora vocês se voltaram para dentro mesmo. Não pela questão da pandemia, mas algo interno. A ideia de felicidade interna aqui é muito forte. E às vezes vocês ficam com essa impaciência com relação ao amor, mas é aquela história. Eu realmente não vejo que essa pessoa que talvez tenha deixado algumas impaciências aqui, uma pessoa que tenha agido mais para conquistar algumas. Uma pessoa que coloca assim: eu preciso ter isso, fazer isso com 30 anos, com 40, com 50. Uma pessoa que coloca alguns alvos na cabeça por tempo e que, na verdade, tem um super controle emocional, mas é uma pessoa que também consegue ser bastante fria e que, em linhas gerais, coloca a própria vida acima dos envolvimentos interpessoais. Então, eu não quero falar com isso para julgar ninguém, porque a gente tem fases, então, às vezes a pessoa precisa viver essa fase de foco na própria carreira, e aqui é como se você tivesse já até perdido algum tempo prestando atenção demais na vida dessa pessoa, ou esperando que essa pessoa olhasse para você também e tomasse algumas atitudes, e a pessoa mais ficava ali distante, né? Fazendo estratégias com distância. Então, o momento agora que o que eu vejo que chega de mensagem dos seus mentores ou da sua mais alta consciência, o que chega aqui de mensagem é que não tem por que você ter ainda alguma questão com essa pessoa, realmente foca na sua felicidade interna. Você pode dar à luz para alguma coisa muito em breve, para alguns pode realmente ser um filho, para outros alguma ideia e que parte de ter que cuidar das pessoas. Cuidando das pessoas, vocês ganham dinheiro também. Então, essa é uma mensagem forte aqui. Em linhas gerais, esse jogo é muito bonito. Eu vou tirar algumas.
algumas mensagens aqui que são aleatórias, então eu vou interpretar, porque tem todo tipo de mensagem. Olha só, realmente tem alguém que precisa de ajuda. Aqui, o problema é seu, não meu. Talvez seja essa pessoa, a energia dessa pessoa aqui que você pode ter no passado já perdido um tempo com essa pessoa. E assim, é claro que o problema é seu, não meu. Parece até uma frase mais grosseira, mas às vezes é mesmo, porque quando eu vejo uma energia de água, às vezes as pessoas querem consertar o que não precisa ou aquilo que não quer ser consertado. Então, o jogo ele fala, se você ainda está pensando nessa pessoa, deixa pra lá, né? Quem precisa de ajuda que eu vejo aqui é alguma pessoa que de alguma forma é sua família, um primo, um irmão, uma irmã. Você também pode receber uma promoção mesmo ou uma entrada financeira aqui por conta do oito de ouros. Como eu falei, também tem a energia do mago. Vocês estão manifestando mais internamente, então quanto mais ali vocês compartilham carinho, emoção com alguém, mais prosperidade vocês ganham. Aqui também pode indicar que alguns de vocês tiveram uma espécie de romance no trabalho ou vão ter, e eu vejo coisas boas através do trabalho. É, essa pessoa aqui, super independente, que controla e tudo mais, e tem inteligência emocional, e é uma pessoa intensa, porém fria também, é uma pessoa que vai ter que ver você ter sucesso, concurso, títulos. Então, uma outra coisa que também pode te ajudar aqui no seu caminho, para alguns, realmente faça uma espécie de concurso. Para outros, tem a ver com talvez você precise atingir mais alguns títulos, fazer mais alguns, receber mais alguns ali certificados. Então, isso pode ser importante para você nesse momento. Bom, eu vou passar para o grupo 2. Grupo 2. O que seus mentores têm para falar? Uau! Ok. Bom, gente, por incrível que pareça, né, esse grupo já é um pouco diferente do anterior. Então, aqui veio a carta do Divino Masculino, que indica que vocês precisam, em vez de ter receptividade, aqui é autoridade mesmo e super forte. Então, tá na hora de vocês se colocarem mais por vocês mesmos, né? Então tá na hora de assumir alguma espécie de posição de poder. A carta da magia aqui realmente ela fala para algumas pessoas assim, e mesmo por essa pedra aqui, o que foi dito é que essa pedra aqui ela tem algo de parecido com a pineal, tem a mesma substância que a pineal, tá? Então é mais ou menos isso. Mas como simbologia, o que acaba sendo dito é que
trabalha a nossa abertura de consciência, o nosso terceiro olho, o que que a gente consegue ver mesmo, o todo. Então, aqui eu vejo vocês finalmente tendo uma visão sobre as coisas, tendo acesso a segredos. Então, eu vejo vocês tendo muito poder aqui. É uma fase. O que eu estou escutando é que vocês precisam se preparar para assumir responsabilidades. Então, também prestem atenção naquilo que vocês fazem, porque vocês vão ter uma espécie de reconhecimento pelo trabalho de vocês, muito forte, né? São dois quatros aqui e o 10. Então, a ideia de que a carreira de vocês vai dar um upgrade muito grande e talvez vocês tenham que assumir alguma liderança da vida de vocês, ou, claro, se vocês ainda não estão assim numa idade para ter tanta liderança ou tanto poder, vocês vão dar um passo grande com relação a isso. É como se vocês tivessem um período propício para isso. Então, a ideia de, para quem vem aqui pela astrologia védica, o Mahadasha que vocês estão vivendo, ele é muito forte para vocês tomarem uma posição de poder. Alguns de vocês realmente eu vejo uma ligação maior com física, com astronomia, com interesses como a NASA, o céu, alguns realmente mesmo com astrologia, mas aqui eu tenho uma certa ideia de pessoas que realizam, fazem coisas com um mundo muito concreto. Então, eu vejo mesmo habilidades de construção, desenvolver habilidades com cálculos. Vocês vão ter acesso a muitas possibilidades nesse sentido. Eu vejo aqui a ideia de prédios, de vocês entrando em algum prédio. Alguns vão precisar entrar em algum prédio do governo, então pode ser que para vocês tenha em vista aqui uma espécie de intercâmbio, onde vocês se envolvam com algum projeto que demande alguma abertura de autoridade. Então, o que eu vejo é uma ligação, acesso ao poder e coisas que vão, sem dúvida, aumentar demais o alcance de vocês. Então, aumentar mesmo a influência que vocês têm. É um momento de, digamos, é um momento de expansão, onde vocês ditam as regras e não recebem ordens. O que mais? Uhum. É um momento muito grande. Aqui vocês vão comemorar algumas coisas. Vocês vão conseguir finalmente. Imagina que vocês têm um projeto em mente. Esse projeto ele vai se desenrolar, ele vai acontecer. Alguns, de fato, eu vejo que terão uma liderança de algum grupo, então, mesmo que vocês não estejam trabalhando para ninguém, existe a ideia dessa fase que está chegando, que vocês estão vivendo, de vocês terem ali uma espécie de liderança na comunidade de vocês, ou em algum tema de interesse que vocês tenham. Para alguns aqui também, pode ser que vocês estejam numa fase de eu não sei como funciona, porque eu nunca tive a necessidade de pesquisar isso, mas algo que está vindo na minha mente é uma conexão com o exército, uma conexão com marinha, exército, coisas que demandam uma certa ordem, uma organização, onde tem, claro, tem uma espécie de diversão, então não é algo que vai ser ruim para vocês, mas talvez vocês tenham que ter um contato ou participarem durante uma fase aí da polícia, do exército, de uma tradição, de algo que seja bastante tradicional. Uma outra coisa também é que vocês podem ser ali um grupo de pessoas que sempre foi mais racional e tinha contato com pessoas mais místicas, e agora vocês estão se dando também um pouco mais de permissão para coisas estranhas devido a eventos estranhos que vocês não tiveram muita explicação nos últimos tempos.
Então, tem essa ideia de vocês terem uma mentalidade muito forte, mas caminhando mais ao lado dessa sensação de manifestação mesmo, de coisas que não tem muita explicação. Pode ser que vocês tenham lido sobre avistamentos ou estejam mais vendo aqueles programas do History sobre vida extraterrestre e coisas assim. Uhum. Eu realmente vejo que esse grupo é um grupo que tem um poder no sentido da frequência masculina. Então, tem essa ideia de que vocês precisam ser provedores de alguma forma. Quando eu falo isso, não é para a gente entrar na tradição, né? Eu mesma tenho um pouco dessa energia. Tenho bastante, aliás. Então, eu não falo mesmo, não estou falando de homem e mulher, estou falando de energia. Então, esse grupo tem uma energia de precisar ou achar que precisa ser um provedor para a própria família, ou aqui os investimentos, as coisas acontecem no longo prazo. E eu vejo muita abundância mesmo financeira. Uau, uau. É, esse grupo ele é altamente masculino. Tem muito poder mesmo. Gente, olha só como o jogo ele repete as informações. Então a gente tem o divino masculino e um rei de ouros aqui, e a gente tem a autoridade e o imperador. Que o imperador reúne todos os reis, como vocês já sabem, e é uma energia que essa carta ela fala muito de Áries, Touro aqui também. Então, vocês são pessoas que têm também a inteligência de Virgem, mesmo que vocês não tenham aí no mapa de vocês, é como se tivesse favorável. Vocês podem passar pelo Mahadasha de Mercúrio, Saturno, aqui realmente momentos que trazem a ideia de uma sabedoria prática, técnica detalhada e que vai levar vocês a muito poder. Então, é claro que o que pode ter aqui também é que vocês podem fazer grandes associações. Imagina assim que vocês têm uma empresa e vocês assinam um contrato com uma empresa muito maior, tem uma espécie de união, ou mesmo vocês são aqui, tem um cargo, né? Vocês são sênior em algum cargo e aí vocês passam a gerenciar, mas tem uma, sem dúvida, uma elevação aqui muito grande nesse aspecto. E uma outra coisa que pode acontecer é uma vontade de repente pedir alguém em casamento, pedir uma vontade de pensar, poxa, eu acho que seria bom para mim estar agora dentro de um casamento, dentro de uma casa minha. Então, tem, assim, esse jogo ele tá muito bonito, ele é muito forte. Então, é como se vocês estivessem ali na melhor fase de vocês energeticamente para atingirem alguns objetivos e de maneira bem direta. Ok, vou tirar mais uma para. E uma coisa que bem forte é que no passado, aqui num passado, pode ser um passado recente, vocês tenham de fato, vocês foram demitidos, ou uma pessoa, vocês sofreram aqui realmente, alguém mentiu para vocês e vocês se sentiram derrotados, tem muita frustração. Então, algo que. Uma outra coisa que eu vejo nesse jogo é assim: qualquer que seja a decepção que vocês tiveram no passado, não levem isso para a energia de vocês, porque senão vocês vão voltar
nessa ideia de ciclo que não se fecha. Então, pensem assim, pensem o que realmente foi frustração, porque o que vocês estavam colocando como meta de vida, como objetivos vários, né? Eu vejo aqui muita pressão também que vocês colocam em vocês mesmos para atingirem algumas coisas, especialmente algo mais mental e financeiro. O naipe de espadas é um naipe que fala de inteligência e também de mercado. Então, pode ser que vocês já tivessem assim, que energeticamente vocês estivessem muito desgastados, então às vezes um corte foi necessário, às vezes não foi uma coisa assim, porque foi uma injustiça. Eu vejo um cansaço mental aqui no passado e uma certa frustração, e que foi boa para que vocês pudessem finalmente enxergar as coisas de longe. Então, algumas coisas vieram à tona para vocês e o jogo ele não me fala que de uma maneira negativa, pelo contrário, vieram à tona para vocês enxergarem como a vida funciona, como ela é de fato, e para vocês então se lançarem menos no mundo de ilusões, menos aqui em vencer por argumentos ou deixar que pessoas que são, na verdade, ruins dessem maus conselhos para vocês, falando sobre quase uma coisa maquiavélica, né? De realmente ali os fins justificarem os meios, então de deixar uma certa orientação desse tipo para trás, para vocês finalmente enxergarem o grande quadro, enxergarem ali de uma maneira expandida, inclusive essa abertura a um mundo mais mágico de possibilidades. Então aqui fala tudo sobre vocês tomarem as rédeas da vida de vocês e entrarem finalmente num autoempoderamento aqui, a ideia de vocês se tornarem reis da própria existência. Então, vou tirar algumas mensagens para a gente entender quais são as energias aqui. E essas mensagens, elas são super variadas, né? Então, eu vou interpretar. Ó, muita coisa. Mude de estratégia. Então, de fato, algo que eu vejo aqui de vocês terem sido no passado orientados de uma maneira não tão boa, e boa que eu quero dizer assim, que não é a melhor maneira para vocês. Liderança, sem dúvida, né? Liderança total, olha só, autoridade, divino masculino aqui. Não se importa muito com você, então provavelmente alguém no seu emprego, carreira, não se importa de fato, uma pessoa, talvez você tenha conhecido ali pessoas realmente mais orientadas para um sucesso que não tem muito propósito, é aquela história de conquistar, mas e aí? Depois que conquistou, faz o quê? Entendeu? Então, faltando ali para trás alguns propósitos. Viagens, pode ser que vocês, para encontrarem também essa autoridade em vocês mesmos, precisem fazer um deslocamento. Fama, esse grupo é um grupo que vai ter ali reconhecimento, especialmente através de uma posição pública. Então, não vai ser só um reconhecimento do tipo a sua família, amigos, tem a ideia de um reconhecimento público. E alguma pessoa que pode ter ou te mandado embora ou te cortou da vida aí vai entender que não valorizou muito os seus serviços porque não enxerga ainda quão grandioso você é. Também vejo aqui alguns momentos de festas, então vocês podem até viver aqui, ainda não o total potencial de vocês, mas terem uma certa recompensa e viverem uma fase mais de leveza até depois dessa finalização que provavelmente teve aqui. E aqui é uma carta sobre pensar mais em você nesse momento. Então, se tem algumas distrações, realmente eu não vejo esse jogo
sendo aquela energia necessária do grupo anterior, que precisava ajudar algumas pessoas. Então, a gente sempre tem que ajudar, porque não existe nenhum caminho sozinho, solitário. Mas algumas fases a gente precisa se ajudar mais. Então, essa fase é uma fase que eu vejo uma necessidade de vocês escutarem mais a opinião de vocês e seguirem mais aquilo que vocês acreditam mesmo, sem interferências. Então, eu vou pro grupo 3. Grupo 3, o que os seus mentores têm para falar para vocês? Aqui eu vejo uma certa mudança física, uma mudança de corpo, ou uma mudança, um detalhe que vocês queiram mudar. Então, eu acho que é uma fase até de vocês redefinirem um pouco o estilo de vocês, alguma coisa que reflita essa nova fase, esse novo ano. Realmente, assim, uma mudança de percepção. Então, alguns de vocês terão que fazer óculos novos, terão que melhorar um pouco a maneira como vocês enxergam as coisas. Também é um 8 aqui, né? Então, sem dúvida, vocês vão precisar fazer alguns movimentos, algumas mudanças mesmo. O 8 é um número de mudança, construção, algo que demanda bastante esforço. A percepção e a consciência aqui juntos também indicam que talvez ou vocês estejam aí com uma abertura de consciência para coisas que vocês guardam para vocês. Então, digamos que vocês cresceram ou estivessem vivendo uma fase de proximidade com pessoas que pensam de uma maneira muito diferente da de vocês. Vocês começaram a ter dúvidas sobre essas coisas e aí vocês não abrem muito algo sobre vocês que vocês querem mudar para essas pessoas. Tá caindo essa. Olha só, gente. Transformação mesmo, né? Olha só a carta que saiu, da transição. E essa carta já é um 7. Então, essa mudança de vocês pode envolver mesmo a ideia de fazer uma intervenção cirúrgica, de precisar cuidar da saúde mesmo, no sentido físico, não só espiritual. E o 7, ele é um número que tudo que a gente faz nessa energia tem um pouco de desafio, tem assim algumas dificuldades, digamos. Eu não vou dizer decepções, mas assim são interações mais difíceis. Então, para ter coragem para chegar nesse 8, né? Vocês vão precisar escolher aí quem que continua com vocês, ou se vocês continuam falando com as mesmas pessoas que vocês já não têm tantas afinidades, mas tem algo sobre uma mudança que vocês querem fazer e que o que eu escuto aqui é que vocês precisam escolher se vocês seguem um caminho de liberdade, de felicidade, ou se vocês vão viver algo mais duplo, nunca encontrando totalmente uma satisfação, né, e a sensação de liberdade. Então, aqui é muito um limite, sabe? Vocês podem até pensar assim, de repente não informar para as pessoas ao redor de vocês é a resposta, não informar tudo sobre vocês, mas pode ser que a resposta esteja simplesmente em sair do lugar que vocês estão e permitir que a abertura de pensamento entre totalmente, né? Permitir conhecer pessoas diferentes, contato com pensamentos diferentes. A observação aqui é importante.
Então, realmente, é uma outra coisa para alguns. Pode ser assim que vocês já tenham visto. Imagina que vocês estão vivendo uma situação muito difícil e que vocês já tenham visto algumas pessoas que viveram algo nesse mesmo sentido serem julgadas ou recebendo uma espécie de punição. Então, existe um certo medo em deixar para trás ou uma certa dor, uma sensação de que todas as oportunidades que vocês tiveram foram desperdiçadas, uma insatisfação aqui. Existe um pouco de. Eu não vejo muito alinhamento entre quem vocês podem ser e a realidade que vocês estão vivendo hoje. Então, o jogo me fala que é preciso ter muita coragem para mudar. E coragem também para abandonar aquelas ideias de amor ou ideias do que traria a felicidade, porque o que eu vejo é uma mudança do que realmente é felicidade para vocês. Mas às vezes a gente se apega a uma certa dor, a gente não tem muita consciência de que uma coisa que parece difícil, muitas vezes, simplesmente quando a gente acorda um dia e fala, olha, eu não quero mais viver desse jogo emocional ou dessa infância difícil, dessa dor aqui porque fui abandonado por duas pessoas diferentes, enfim, eu não quero mais viver dessas dores. Eu quero realmente buscar a minha total abertura de consciência, o meu encontro com um mundo de possibilidades mesmo. Então, por enquanto, tem algo que precisa ser feito aqui com um pouco mais de esforço. Estou ouvindo também quarta-feira, então quartas podem ser bons dias para vocês iniciarem alguma coisa. Quarta, se não me engano, é uma energia de Marte. Aqui realmente tem essa ideia. Vocês podem talvez fugir de alguma espécie de julgamento de alguma pessoa que talvez coloque as próprias crenças ou que pessoas que impõem demais as visões ou a lógica, pessoas presas num sistema lógico, sempre querem ver para crer. Tem algo sobre abandonar aqui uma falta de fé e até algo que é um pouco abusivo. Então, se vocês têm contato com pessoas assim, que tentam impor aquilo que elas pensam, e se você fala algo um pouco diferente, elas vêm aqui com uma raiva, né, tentando te atingir. Vocês podem lembrar que para situações assim, vocês podem ficar em silêncio, vocês podem simplesmente também pensar, ok, respeito, mas não serve para mim e seguir sua vida. Mas tem a ideia de rompimento mesmo com uma situação que talvez esteja um pouco impositiva na vida de vocês. Aqui também pode significar a necessidade de mudança mesmo, de mudança de trabalho, escola, faculdade, qualquer ambiente que tenha uma produção intelectual, que tenha um trabalho mental, talvez esteja na hora de vocês mudarem de lugar. Tá. Aqui, para alguns, pode ser que vocês estejam esperando alguma venda de alguma propriedade ou finalização, que alguma pessoa termine e ceda em alguma questão jurídica, que algo se resolva na justiça para que vocês possam até ficar mais em paz, ou mesmo que para um pequeno grupo aqui pode ser a espera para que exista uma separação de alguém e aí você pode ficar com a pessoa, mas tem algo talvez legal envolvendo propriedades, a mudança de propriedade que esteja por vir,
necessidade de mudar de casa. E, e aqui eu vejo que se teve muita decepção no sentido amoroso para vocês, eu vejo que realmente já tem alguém em vista que combina muito com vocês. Então, é como se tivesse assim, como se vocês estivessem a um pequeno passo de até emocionalmente se sentirem mais apoiados em alguma grande mudança que vocês querem fazer. Tem muito a ver com residência. Vocês podem ficar divididos entre continuar na casa que vocês estão e uma mudança para um outro lugar por conta de uma questão energética, emocional aqui. Vocês podem ter um apego também aos pais de vocês. Algum exemplo que você tenha tido, de repente, os pais de vocês foram pessoas que, por uma fase, eram muito apaixonados e, e vocês têm alguma ideia fixa sobre o que é amor, mas vocês não estão vendo tudo ainda, porque algo que atrai o amor acima de tudo, além dessa história de a gente ter uma alma gêmea, almas amigas ou qualquer coisa nesse sentido, primeiro de tudo a gente tem que trabalhar a nossa base. Então, a ideia de vocês terem um espaço para vocês também é muito importante, um espaço com um pouco mais de paz. Uhum. Aqui com o carro, realmente vejo a necessidade de vocês participarem de algum tipo de mudança. Pode ser que vocês precisem vender alguma propriedade, estejam esperando dinheiro de alguma propriedade também, ou a entrada financeira que tem a ver com bens mesmo, venda de bens, e para poderem mudar, para poderem fazer uma certa mudança, mas essa carta ela indica sucesso. Então, eu vejo que um pouquinho mais ali de desapego da parte de vocês, uma crença de que você pode encontrar pessoas que abram ainda mais a mente de vocês e com quem compartilhar, né? Vocês podem encontrar uma família mesmo, essa ideia de uma família de pensamento, e não ficarem apegados a alguma espécie de tradição, mas aumentar essa tradição, de repente, melhorar a tradição, trazer ali uma espécie de renovação que ajuda todo mundo a ser mais feliz. Porque tem algo de não usual também sobre os pais de vocês. Algo que talvez vocês não saibam muito ainda, mas que foi até mesmo contra alguns princípios, alguma coisa que não que tenha sido ilegal, mas que foi contra uma ideia mais tradicional e que de repente vocês ainda não sabem disso e por isso vocês se aprisionam em alguma espécie de ideia, mas tem algo de diferente, de amor verdadeiro aqui e que parece que é cortado por alguma questão aqui por enquanto. Eu não gosto muito dessa energia invertida, porque costuma ter a ver com aquilo que a gente chama de algo que está mais numa frequência de maldade. Então, tenta ver se é uma pessoa ou uma situação que está impedindo, né, uma maior liberdade de vocês. Vamos tirar algumas mensagens. Ok, então a sua energia. Aqui pode ser que vocês precisem aí melhorar um pouquinho a energia de vocês. A ideia de realmente acreditar que vocês são capazes de fazer uma mudança profunda aqui, que vocês terão sucesso. Vocês podem receber aí também alguma espécie de comemoração ou realmente alguém vai falar assim, olha, vocês fizeram um excelente trabalho. Eu ainda não vejo totalmente a ideia de
um aumento de cargo ou se for um aumento, uma mudança nesse sentido. Por enquanto eu não vejo um poder gigante, mas algo mais introspectivo, mas de qualquer forma, parabéns pelo trabalho, né? Olha só, ainda não. Eu acabei de falar isso, né? Então, ainda não vejo essa ideia de total poder, mas já um passo além. Então, tempo de plantar, mesmo assim vocês estão fazendo um bom trabalho. Que mais? A sua energia, né? Então, dá uma melhorada. Aqui é legal você usar um pouco mais de amarelo ou ter cristais amarelos. Alguém pode ter inveja dos seus bens e talvez insistir para que você tome uma atitude sobre algo que você não quer tomar agora. Eu vejo mesmo uma energia mais baixa, então a ideia de trabalhar aqui para que vocês fiquem mais felizes. Alguém pode achar que vocês são um pouco arrogantes, mas eu não vejo arrogância aqui. Só que tem alguma pessoa, nesse caso agora, pode de fato distorcer tudo que você fala. E aqui a ideia é vocês prestarem mais atenção para quem vocês falam, quando vocês falam. E na cozinha, pode ser que tenha alguma coisa aí na cozinha que traga uma inspiração para vocês. Deixa eu ver. Não. Talvez seja assim, toma cuidado para não ter nenhum tipo de desastre na cozinha. Talvez vocês já tenham passado assim, vocês sejam o tipo de pessoa que esquece fogo ligado, coisas assim. Então, toma um pouco mais de cuidado com relação a isso também. Pode ser que vocês tenham perdido algum objeto e esteja na cozinha. Eu vou passar para o grupo 4. Grupo 4. O que os seus mentores ou sua consciência maior e expandida tem para falar para você? Por alguma razão eu tô vendo armaduras. Então, sabe essa ideia mesmo que tinha em castelos? Pode ser que vocês estivessem presos de alguma forma ou tivessem tido que viver aí durante um tempo situações que vocês realmente não queriam e se sentissem um pouco mais presos, mas que foi uma posição ou uma situação que fez até com que você descobrisse alguns segredos ou tivesse acesso a algumas informações importantes. Legal. Então, é um momento de felicidade, é um momento aqui que vai entrar de vocês curtirem aí alguns momentos, de encontrarem uma motivação muito forte. Acho que antes realmente vocês não estavam ali, vocês finalizaram um ciclo e realmente o que eu vejo é que assim, sabe a ideia de alguma fruta em conserva, então que vocês ainda não estavam prontos para total liberdade. Então, o que eu vejo é assim, vocês passaram por um treinamento grande, por uma fase de treinamento muito grande, e, desculpa, e agora vocês estão ali podendo ver o sol de novo. Alguns de vocês simplesmente pode ser que tenham conseguido ver a praia, mas eu realmente vejo a ideia de uma finalização de treinamento. Então, vocês podem ter finalizado um curso, uma fase importante, onde vocês até tiveram que
ter ali a paciência de vocês testadas, a resistência também. Para alguns também pode ter sido como que chama? Não é treinamento, mas tratamento. Também a finalização de um tratamento. E essa carta pulou. Então, eu vejo felicidade. Alguns de vocês, aqui, claro, um pequeno grupo, pode ser que tenha feito um tratamento até de fertilidade, esteja tentando, de uma certa forma, engravidar ou queira que alguém engravide, tem a ideia de pensar muito sobre isso, mas e eu vejo uma certa felicidade, algo que funciona, mas eu ainda não vejo aqui uma total receptividade energética para ter algo novo nesse sentido. Então, pode ser que vocês estejam. Imagina que vocês resolvem um problema nas trompas, mas ainda não é o momento de ter filhos. Então, para uma pequena parte, essa foi a mensagem. Mas eu vejo algum tipo de sucesso, uma satisfação, uma felicidade de algo que levou um tempo para ser alcançado. E eu também vejo que assim, é uma fase de felicidade, mas é assim, uma pequena pausa, um pequeno momento de pausa para continuar no trabalho. Então, ainda não vejo que é assim que vocês estão numa parte da vida de vocês que, nossa, já está tudo construído com a maior segurança possível e eu posso agora só respirar e olhar para trás tudo que eu já fiz. Não, foi uma etapa que foi finalizada. É. Então, aqui realmente eu vejo algo que demandou muito esforço de vocês, né? E que para alguns pode ser assim, imagina que vocês estudaram demais para um concurso e vocês se deram um prazo. Eu vou tentar só mais uma vez. Então, pode ser ali a vez que vai trazer felicidade para vocês. O resultado vai trazer felicidade para vocês. Então, realmente, para alguns pode ser uma espécie de uma cura, coisas que vocês estavam tratando há um tempo. Para outros pode ser uma oportunidade. Então imagina que vocês estavam testando, eu quero fazer um concurso, eu quero entrar aqui, pronto, e acabou. E aí aparece uma oportunidade até muito melhor do que esse concurso que vocês prestaram. Então tem a ideia de uma certa recompensa. E aqui talvez exista uma dúvida entre trabalhar assim para o governo ou trabalhar para um lugar que tenha que participar de uma série de fases para entrar, muitas etapas, algo difícil, e seguir um pouco mais, de uma maneira um pouco mais, até talvez para as artes ou para algo que seja entre humanidades, artes. Uau, que bonito. Bom, aqui a gente tem a Imperatriz, como sempre, né? Ela reúne as quatro rainhas. Então, eu realmente vejo a ideia de uma fase fértil. Que incrível, esse jogo muito bonito. Então, vocês estão numa fase assim de muita fertilidade mesmo. Vocês vão levar algum prêmio para casa de vocês, alguma recompensa vai acontecer. Eu também vejo aqui pessoas mais velhas namorando pessoas mais novas, então vocês podem atrair pessoas mais novas aí, nessa fase. E terem uma certa oportunidade. Para alguns, também para um pequeno grupo, pode ser que, imagina que você cuidou muito tempo, muitos anos de uma pessoa, ou um irmão mais novo, uma irmã, ou um filho, uma filha, e, e essa pessoa está saindo de casa, vai fazer um intercâmbio. Então, eu também vejo um pouco de saudade aqui, sabe? Essa ideia de que, poxa, todo o trabalho que eu tive durante esses anos, é claro que foi um super esforço, mas acabei me apegando
mesmo aquelas pessoas que foram mais difíceis, que falaram palavras mais duras. Eu vejo aqui em vocês uma ideia de gratidão mesmo e de, sabe aquela sabedoria das pessoas que pensam assim, ai, essa pessoa não sabe o que ela está falando, ou até você enxerga algo de muito positivo no que está sendo dito, mas a maneira como está sendo dita não é a melhor, e você, por estar numa fase mais madura, sabe que essa pessoa é mais ali, que não é ruim, não é má, mas é uma pessoa que ainda está desenvolvendo. Então, eu vejo um pouco de superioridade aqui, de vocês entrarem numa fase que traz uma sabedoria, até mesmo ancestral, uma ligação com. Aqui eu vejo muito forte também para quem gosta, a energia de Iemanjá, muito forte. E apesar do tom azul não ser tão forte aqui, esse é o nome que está vindo. Então, eu vejo a ideia de uma superioridade e quase que aquela ideia de sabedoria que a mãe tem ou uma avó tem. Aqui eu vejo também um certo apoio vindo dos seus avós. Então, se eles já partiram, né, pode ser que eles estejam de fato olhando vocês ou que vocês usem até hoje algum objeto que vocês receberam dos seus avós e que acabe trazendo um apoio para vocês. Mas é bem legal. Eu vejo um esforço aqui por um super período de trabalho, uma certa recompensa e como se vocês fossem pessoas que as pessoas correm quando elas precisam de algum conselho. E eu vejo oportunidades amorosas também. Pessoas mais novas achando que vocês são ali deuses ou deusas. Ou também aqui vocês podem ser pessoas super sábias, apesar da idade, e vocês se interessam por pessoas mais velhas. Olha que loucura, gente! A Imperatriz de novo, ó. Então, aqui pode ter também, assim, pode ser que vocês tenham um grande respeito pelas figuras femininas que cruzam a vida de vocês. Essa ideia de respeitar mesmo a ancestralidade pela linha materna, ou mesmo paterna, mas prestando mais atenção nas avós e tudo mais. Aqui eu realmente vejo também uma certa proteção espiritual, então, para quem acredita em espírito, realmente vejo essa coisa de pessoas ali que já morreram tendo uma ligação muito forte com vocês. Então, imagina que vocês podem receber objetos, que vocês guardem objetos das pessoas que já morreram, vocês guardem fotos, joias, detalhes. Eu vejo esse grupo aqui com muita muita memória, existe muita memória aqui para vocês. E esse grupo talvez lide também com grande associação de mulheres. Então, goste, por exemplo, quando vai fazer algum passo na caridade, gosta de fazer doações para mães, enfim, tem uma ligação muito forte de respeito com a energia de matriarca, né? E por isso mesmo vocês podem receber muitos presentes. A ideia aqui de receber presentes é muito forte. Vocês vão receber presentes nos próximos dias. Mais uma. E uma outra coisa, com o 8 de espadas, pode ser mesmo assim, habilidades psíquicas. Eu não vejo aqui. Pode ser que vocês tenham já superado uma fase mais dark, de uma certa depressão aqui, ou simplesmente de ter. Vocês podem ter crescido com pessoas que foram emocionalmente instáveis, mas o que eu vejo aqui, grandes figuras aqui de mulheres mesmo, pode ser, ou mesmo homens que têm um lado feminino muito forte, né?
tenham te apoiado de alguma forma. Então, com o oito de espadas, eu vejo mais assim aquela ideia de transformar dor em poder. Então é quase como se vocês tivessem desenvolvido assim uma intuição muito forte, sabe? Então, em vez de prestar atenção no que as pessoas falam para vocês, vocês prestam atenção no que as pessoas fazem ou naquilo que vocês sentem que elas estão emanando. Eu vejo aqui mesmo a ideia de uma certa sensibilidade, assim, de saber as coisas, até porque a Imperatriz, ela tem essa cara aqui de que ela sabe as coisas, ela sabe o que está acontecendo ao redor e ela espera pacientemente, porque ela é muito dona de si, né? Então, uma energia de alguém que tem muita sabedoria e também respeita o tempo das coisas. É muito bonito. Bom, eu vou tirar algumas mensagens. Vamos ver o que a gente tem de mensagens aqui. Ó, então, realmente, eu acho que é uma fase de muitas pessoas te admirarem muito pelo caminho de vida de vocês, paciência, determinação, resiliência. Vocês podem também já terem vivido ali um fechamento de ciclo. Alguns de vocês podem estar aposentados, outros simplesmente fecharam um ciclo mesmo, né? Acho que a maioria não está aposentada aqui, mas existe a ideia de começar, né? A ideia de finalizar um treinamento, reconhecimento, admiração. Então, alguns também se criaram do zero, precisaram viver com muitas pessoas com problemas emocionais graves e conseguiram se criar mesmo assim. Também veja que é a ideia de uma flor nascendo da água, então, como a flor de lótus, né, que nasce do lodo, a ideia de se criar sozinho. Alguém que vai precisar de um favor seu, então eu vejo mais pessoas gratas por você do que ingratas, mas talvez alguém ainda precise de uma certa lição e vá recorrer a você, sendo que antes pode ter virado as costas. Alguém pode realmente estar se perdendo, então você pode ter algum parente que tem problemas com substâncias químicas ou já está entrando num nível ali de algum tipo de doença que fica difícil sair, mas talvez essa pessoa precise de uma ajuda. E aqui, claro, tem que enxergar o tanto que você já ajudou, se tá nas suas mãos ajudar essa pessoa. Alguém também. Aqui é um grupo que já teve, por exemplo, não é que não vai ter mais, mas a ideia de que já teve alguém que pode ter de fato te tomado como algo que já estava garantido, como algo que nunca ia embora, ou seja, acabou usando de uma certa forma a sua energia. E eu vejo no caminho para vocês um amor verdadeiro. E claro, essa frase eu nunca quero falar no sentido de deixar assim, as pessoas acreditando em Nárnia. Para mim, um amor verdadeiro é quando existe uma troca mútua, quando existem defeitos, mas a gente admite os defeitos e existe esse entendimento mútuo, né? E aí vocês conseguem ter essa troca, mesmo que é justa. Então, eu vejo isso no caminho de vocês também. Eu vou pro grupo 5.
Grupo 5. O que os seus mentores ou a sua consciência expandida têm para dizer para você? Aqui. Esse grupo, talvez ali tenha. Ah, legal. E esse cristal, ele também fala sobre aceitar padrões positivos nas nossas vidas. Então, esse grupo ele pode falar sobre realmente ter tido que lidar com falta de apoio, de realmente assim, parece que todas as coisas que vocês tentavam, as integrações com pessoas, assuntos diferentes, né? E eu vejo aqui uma pessoa muito curiosa, vocês são pessoas muito curiosas, mas parece que tudo que vocês tentavam ali não tinha uma espécie de sentido. E tem essa certa mudança que durante um tempo pode ter até sido visto pelas pessoas como alguém que tem dificuldade de ter foco ou alguém, né, não que seja a realidade, mas como tendo, você pode ter sido visto como uma pessoa que parece que estava assim, sabe, por todos os lugares e sem um certo foco ou de não encontrar mesmo um grupo de pessoas com quem tem muita afinidade. Tem algo sobre ser um pouco mais recluso e ter uma família emocional, ou seja, pessoas que vocês vão encontrar nessa vida e chamar de família, que são pessoas mais excêntricas, pessoas diferentes, e que vocês podem demorar um pouco para acertar essas pessoas que compreendem o jeito de vocês. Aqui eu vejo também uma conexão muito forte com astrologia mesmo, não só magia, mas a ideia de ter que olhar para o céu e encontrar informações, né? Então eu vejo muita intuição, mas talvez ali vocês tenham passado uma primeira fase da vida trabalhando a intuição de uma maneira mais com uma vibração não tão alta. Então, e até de repente vocês foram viver esse caminho noturno da alma, justamente para poder entender como que é a manifestação, tanto negativa quanto positiva, e enxergar o que que funciona para vocês e o que que não funciona. Então, eu vejo aqui quase como que duas pessoas completamente diferentes. Uma que talvez durante uma fase mais imatura tivesse até que tivesse ali realmente uma ligação com muitas coisas diferentes, mas ainda faltava encontrar a própria assinatura. E eu vejo que agora parece que vocês estão conseguindo, que vocês entenderam qual que é o caminho de vocês e que sem dúvida vai levar vocês aí para grandes descobertas, especialmente durante a noite. Então pode ser que vocês façam grandes viagens e de carro mesmo e consigam observar o céu e esses deslocamentos tragam para você uma abertura ainda maior de possibilidades na vida. Aqui eu também vejo a ideia de, imagina que vocês tiveram fases muito diferentes de vida. Durante uma fase vocês gostaram muito de, não sei, de música eletrônica ou de repente um axé, e numa outra fase vocês gostaram de rock e não sei, coisas mais que tenham ali batidas mais profundas. Então, eu vejo essa ideia de energias muito, muito opostas dentro de uma pessoa só. Uau, ok. Então, eu sinto que vocês vieram nessa vida para celebrar. Na verdade, todo mundo veio aqui
com algum tipo de desafio e também com coisas positivas para viver, né? Ninguém tem só curtição e nem só sofrimento. Mas é como se nessa vida vocês, o grande desafio de vocês realmente fosse encontrar uma espécie de comunidade de pessoas que fazem parte da natureza de vocês ou que aceitam a, essa grande gama de interesses e conhecimentos, né? E que tenham, e que sejam pessoas que guardam ali uma capacidade de brincar mesmo. Eu vejo uma ideia de brincadeira e que, ao mesmo tempo, vocês não precisam cortar essa energia mais quase que infantil de uma energia também de bastante profundidade emocional aqui. Então, vocês são excelentes até para trabalharem com psicologia infantil ou de entenderem grandes traumas, de conseguirem entender as pessoas sem um grande julgamento. Eu vejo mais a ideia de uma integração e que veio justamente por conta de vocês entenderem quão difícil é ser aceito, né, em sociedade. Então, vocês podem ter entendido isso e terem uma preocupação muito grande em manter sempre uma inocência, manter a felicidade, mesmo conforme vocês vão crescendo. Uma outra coisa que vocês também podem fazer, que é super positivo aqui, é a ideia de ter habilidades com marketing. Vocês podem ajudar com que pessoas façam transição de negócios. Então, imagina que vocês podem ajudar pessoas que têm ideias, mas não sabem como colocar essas ideias em prática, e você pode justamente, uma das grandes sacadas para vocês nessa vida é ajudar as pessoas a fazerem transições. Então, é quase como se vocês tivessem essa capacidade de restaurar ou trazer uma nova função para algo que é antigo. Alguns de vocês podem, de fato, imagina, vocês podem criar um canal no YouTube e falarem sobre programas diferentes, sobre conversas, trocas, jogos. Vocês podem falar sobre coisas que demandam uma certa comunidade. Então, vocês têm habilidades com jornalismo, com e também, ao mesmo tempo, vocês têm essas habilidades com marketing, então vocês podem, não sei se vocês já usam disso ou têm já pensaram sobre isso, mas vocês têm essa capacidade de trazerem algo que está confuso e ainda no esboço e transformarem isso em algo que é extremamente agradável aos olhos. Então, imagina, por exemplo, eu já vi vídeos como pessoas que vão comprar um bolo numa, numa padaria e transformam esse bolo num bolo de casamento. É isso que eu sinto aqui, que vocês têm a capacidade de pegar uma ideia e transformarem essa ideia quase que num fabricante de reis. Sabe essa ideia de vocês conseguem ajudar as pessoas a entrarem em algum poder, a se tornarem mais donos da própria realidade. Então, o que eu vejo é que tem um grande entendimento aqui de negócios. Aqui também é muito forte o nakshatra de Swati, de Libra, Ashlesha, Purvashada também, para quem vem pela Védica, né? Para quem só pensa em astrologia geral, a gente tem energia de Gêmeos, energia de Câncer, energia de Libra, Sagitário. E aqui, uma das coisas é, de fato, na via positiva, vocês conseguem fazer com que pessoas que têm muitos pensamentos,
às vezes até algumas raivas internas ou brigas internas, que essa pessoa ela consiga seguir mais na vida sem focar nas coisas difíceis, mas focar nas possibilidades. E numa outra via aqui, pode ser que vocês sejam colocados em muitas situações de realmente assim, de ter que lidar, poxa, eu acho que falar sobre isso não vai ser legal, ou situações polêmicas sobre o que vocês falam, vocês podem ser colocados no meio de uma confusão verbal, ou seja, no meio de uma fofoca. Tem algo sobre comunidade e conversa aqui que pode não ser tão equilibrado. Então tem essa ideia de vocês trabalharem sempre na via positiva, que é fazer com que pessoas que guardem uma certa mágoa, comecem a usar essa mágoa, raiva para uma energia criativa e liberarem isso aqui para um lixo do universo. Na via negativa dessa energia, como eu comentei, vale a pena tomar um cuidado para não deixar com que o seu nome seja associado a algumas fofocas. E aqui também vejo a ideia de ter que trabalhar com. Eu tinha tirado essa carta aqui, vou tirar também. A ideia de ter que trabalhar com uma coisa que pode ser online mesmo, ou para alguns de vocês, uma fase de alguma ligação com hospitais ou clínicas, também a necessidade de dar uma espécie de aula, cursos, mas tem essa ideia de ter um alcance que não é tão pequeno, tem essa ideia de precisar falar com grupos, com pessoas reunidas. O que mais? Vocês também podem ser bons para conselhos amorosos, para ajudar na transição. Então, imagina que vocês podem ser bons tanto para ajudarem as pessoas a terem bons relacionamentos, quanto a ajudarem as pessoas a aceitarem a finalização de seus relacionamentos. Uma outra coisa, outro nakshatra que eu vejo aqui é o Tara Falguni. Então, pode ser que vocês tenham também essa energia de virgem no mapa de vocês, nesse sentido de até ajudar a dar um exemplo concreto, sabe? Então, a ideia de contratos aqui de fazer transformar algo que está um pouco confuso em algo mais organizado e bonito, e mesmo num sentido mais emocional, de ajudar algumas pessoas a seguirem o caminho delas. Vocês podem orientar mesmo as pessoas a fazerem alguns negócios ou a não fazerem alguns negócios. Tem essa ideia aqui de quando finalizar algo, né? E eu realmente vejo, continuo vendo que aqui é um grupo que tem muita energia de espadas, realmente tem essa necessidade de não se deixar colocar em situações confusas, polêmicas, que podem até acarretar uma dificuldade aqui, uma falta de entendimento. Então, eu acho que vocês vêm com muitas energias aqui difíceis mesmo. Essa ideia da sinergia, né, de vocês às vezes tentarem fazer agradarem gregos e troianos, e isso é muito difícil quando a gente tenta agradar lados muito diferentes. Mas eu vejo que esse grupo tenta, então às vezes pode ter um jogo de palavras ali, e vocês são bons para aconselhamentos, sem dúvida, mas é lógico que porque vocês trabalham com energias, com pessoas muito diferentes, pessoas que têm sistemas de crenças muito diferentes, valores diferentes, né? Que é aqui essa ideia da energia, da pessoa que convence os dois lados de uma mesma história, ou que escuta os dois lados de uma mesma história. O que eu estou escutando aqui é que vocês podem ainda mais continuar nessa linha de realmente reciclar contratos, reciclar pessoas, reciclar negócios
e tomar um pouco de cuidado com aquilo que vocês expõem. Então, a ideia de não falar sobre os seus planos ou aquilo que os contratos que você faz para você mesmo, essa ideia de não expor, ela é positiva, porque é como se o que você fala aqui gerando, acaba chegando ali, se espalhando com o vento, sabe? Mas tem essa energia mesmo de vocês terem um apoio pela mentalidade de vocês, pela argumentação, por aquilo que vocês conversam. Então eu vejo mesmo como essa questão de saber conversar tanto com, vamos colocar assim, mocinhos e bandidos, saber conversar com todos os lados de uma mesma questão e entender que talvez nem todo mundo seja completamente mocinho, nem todo mundo seja completamente bandido. Então, nesse grupo existe essa coisa de fazer ali uma comunicação entre duas partes muito opostas. E essa é, digamos, uma habilidade que vocês têm, algo muito positivo para ajudar vocês nessa existência. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha análise. Um beijo.